Então são 19h30, uma boa noite a todos. Vamos dar início então com o nosso estudo, introdução ao estudo reflexivo da doutrina espírita, que a gente está estudando. Uma proposta lá da FEENTE, da Federação Espírita do Mato Grosso, um estudo reflexivo. Então a gente vai fazer a nossa prece. Vai ler a mensagem para nós, por gentileza. Qual é que é o livrinho? Vamos divulgar o nome dos livrinhos. Mostra aí. Ah, tá. É o Minutos de... Vamos ler uma mensagenzinha, ela vai ler. Do livrinho Minutos de Sabedoria, de Carlos Torres Pastorino. Não se escravize às opiniões da leviandade ou da ignorância. Não importa o que os outros pensam ou dizem de nós. O que verdadeiramente importa é aquilo que realmente somos. Tenha sua consciência tranquila, mesmo que seja condenado. Não se esqueça de que Jesus foi o condenado e Herodes foi o vencedor momentâneo. Mas responda, qual dos dois foi verdadeiramente o vencedor? Então, com essa mensagem, então vamos elevar nosso pensamento, nossos sentimentos a Deus, nosso Pai, de infinito amor e bondade, com a sua permissão para mais um encontro na noite de hoje, e rogamos também a permissão do nosso Mestre Senhor Jesus, e que a nossa falange amiga esteja conosco, tutelado pelo nosso Pai Francisco, nosso patrono espiritual desta casa, e que os nossos mentores, que essa família nos inspire, que aqui possamos ser humildes instrumentos da vontade divina, de levar um pouco de luz, de paz aos corações, levando a mais pessoas, aonde estiverem, que possam também receber essas energias, essas vibrações. E nesse clima de paz e de harmonia e de proteção, não só aqui dentro, no ambiente externo, damos então início às nossas atividades doutrinárias desta noite. Que assim seja. Então nós estamos ainda no 14º encontro. O título é O Significado da Imortalidade em Minha Vida, parte 2. Então o objetivo desse estudo é refletir sobre a imortalidade em nossas vidas. Vamos então fazer a nossa reflexão inicial, meditando sobre a imortalidade. Vamos fechar os olhos. Entre em contato com você mesmo em essência, buscando sentir-se profundamente. Busque se sentir como um espírito imortal. Qual o sentido da imortalidade em sua vida? Que implicações existem em sua vida a partir da imortalidade? Deixe os seus pensamentos e sentimentos fluírem, evitando qualquer mascaramento, num processo de auto-engano. Seja verdadeiro ou verdadeira com você, analisando-se com autenticidade. Então, devagar, vamos abrindo os olhos, retornando ao estado de vigília. Então, a gente parou, neste encontro, a gente começou a falar sobre as ordens dos espíritos, né? E a gente parou na 3ª ordem. A gente parou na questão do Livro dos Espíritos, a gente estava na questão 102, né? Os espíritos impuros que a gente começou, né? Então vamos retomar 102 para nós dar uma lembrada.
Então tu pode ler para nós, por gentileza. Eu vou ler a pergunta, tá? E tu lê a resposta. Então a 10ª classe, espíritos impuros, são... Bom, aqui não tem a pergunta, né? Aqui explica, só já vai explicar sobre os espíritos impuros, né? Então tu lê para nós aí, então, a sequência. Faça favor. 10ª classe, espíritos impuros. São inclinados ao mal e fazem dele objeto de suas preocupações. Como espíritos, dão conselhos desleais, fomentam a discórdia, a desconfiança e se mascaram de todas as formas para melhor enganar. Ligam-se aos homens de caráter bastante fraco para cederem às suas sugestões, a fim de prejudicá-los, satisfeitos em poder retardar o seu progresso e fazê-los sucumbir nas provas por que passam. Podem ser reconhecidos em suas manifestações pela sua linguagem, a trivialidade e a grosseria das expressões. Nos espíritos como nos homens, é sempre um indício de inferioridade moral, senão intelectual. Suas comunicações revelam a baixeza de suas inclinações e se tentam enganar falando de maneira sensata. Não podem sustentar por muito tempo o seu papel e acabam sempre por revelar a sua origem. Certos povos fizeram deles divindades malfazejas. Outros os designaram sob o nome de demônios, gênios maus e espíritos do mal. Quando estão encarnados, os seres que eles animam são inclinados a todos os vícios que engendram as paixões vis e degradantes, a sensualidade, a crueldade, o embuste, a hipocrisia, a cupidez e a avareza sórdida. Fazem o mal pelo prazer de fazê-lo, e muito frequentemente sem motivos, escolhendo suas vítimas por ódio que têm ao bem, quase sempre entre as pessoas honestas. São flagelos para a humanidade, e qualquer que seja a categoria social a que pertençam, e o verniz da civilização não os livra do opróbrio e da ignomínia. Então esses são os impuros, né? Tudo de bom, então. Só alegria. Só gente. Então aqui a gente viu, né? Infelizmente que... Ou seja, essa 10ª classe seria entre essas 10 aqui que tem da 3ª ordem, que é a 10ª classe, né? Aí depois vai indo para a 9ª e vai... Então aqui são os espíritos realmente aqueles inclinados ao mal, né? E que tem esse objetivo por prazer. Então eles dão conselhos, né? Isso aqui principalmente, isso aqui é no geral, né? Isso aqui acontece no nosso cotidiano, né? Muito mais do que a gente pensa. Que tem a questão também do Livro dos Espíritos que diz que ordinários são eles que nos dirigem, né? Que tem uma pergunta lá se os espíritos eles têm influência sobre nós, né? Mas aí os espíritos respondem: ordinários são eles que nos dirigem. E aí e por isso que a gente diz que a gente sempre se coloca como instrumento, né? Mas esse instrumento aí, ele pode ser instrumento tanto para o bem, né? Ou quanto para o mal. Porque se nós somos dirigidos por eles, e já de passagem a gente deve saber também que mais ou menos a cada um encarnado tem 3 desencarnados, mais ou menos é a média, né? Então, ou seja, tem mais desencarnados que encarnados, e eles povoam o universo, são por toda parte, e aquilo que a gente já estudou, sintonizados, né? Através do nosso pensamento, através das nossas sintonias, né? Então, conforme aquilo que eu penso, as minhas atitudes, eu vou atrair esse tipo de espírito.
E como estão sendo as nossas atitudes, os nossos pensamentos, né? A cada momento que a gente tem pensamentos ruins, alguma coisa, ou se irrita, já é automático o processo, né? É automático. Quem viu o filme Nosso Lar, tem aquela cena que quando o Nosso Lar, o André Luiz ganhou permissão para ir lá visitar a família, né? Que ele já ganhou mérito para isso, né? E aí então quando ele chegou lá, tal, tinha um cachorro, o cachorro conheceu ele, tudo ele entrando, assim. Só que quando ele chegou no quarto, ele viu uma coisa que ele não gostou muito, né? Que ele viu, ele estava esperando ver sua esposa, seus filhos, chegou lá, tinha outro deitado na cama dele, né? Então, ou seja, estava no lugar dele, no caso, né? O que aconteceu? Na hora ele não gostou daquilo, e o que aconteceu? Tipo, ele se revoltou, o espírito, e automaticamente ele voltou lá para onde ele estava sofrendo por 8 anos, né? Naquela região umbralina de sofrimento, né? Então ele voltou, mas logo ele caiu em si, de novo fez uma prece, se harmonizou. Então vejam que é bem assim mais ou menos que funciona a nossa vida. Então nós temos momentos dúbios, né? Ora eu estou sintonizado com o bem, com os benfeitores que vão nos inspirar coisas boas, ora eu posso estar sintonizado com os maus que também vão. E a grande diferença é que os bons vão nos dar conselhos bons, né? E os maus, eles querem nos dirigir realmente. Os bons respeitam o livre-arbítrio, eles não vão pegar nós pelo pescoço, você faz isso, você vai por ali, não, né? Ele... Até deveria, né? Até Deveria ser mais fácil. Mas aí como existe o livre-arbítrio, né? Tipo que nem hoje, assim, eu tenho, né, X alternativas, por exemplo, para nesse horário, alguma coisa eu escolher o que eu vou fazer. Aí tem aquele que vai olhar novela, outro vai olhar filme, outro vai olhar futebol, o outro vai sair, o outro vai beber, sei lá o que, umas cervejas por aí, sei lá o que ele vai fazer da vida. Então a nossa vida é feita assim, é feita de escolhas, né? Então nós temos momentos que a gente pode estar sintonizado com coisas boas, edificantes, que nós vamos ser bem inspirados pelos benfeitores, e hora nós vamos estar sintonizados com os maus, né? Então isso aí funciona bem no nosso cotidiano, né? E serve para todos, e aí entra aquela recomendação do Cristo, né? Que a gente tinha falado, que está no Evangelho de Marcos, né? Capítulo 13, versículo 33. Né? Olhai, vigiai e orai, né? Porque a gente não sabe o dia de amanhã, né? O que vai acontecer. Então a gente tem que cuidar disso aí, né? Olhar na nossa volta, né? Vigiar os pensamentos, o que está pensando. E no livro Pensamento e Vida de Emmanuel, ele diz também que os nossos pensamentos é o espelho da alma, né? Veja que nossos pensamentos são o espelho da nossa alma. Ou seja, então tudo aquilo que a gente pensar, nós vamos externar aquilo. E como ele diz, é tipo um espelho, vai mostrar aqueles espíritos desencarnados em que eu estou vibrando, o que eu estou pensando. Né? Então é tudo por sintonias. Se a pessoa gosta de beber, vai ter aqueles espíritos assintonizados, bebendo junto com eles aquelas bebidas alcoólicas, né? Aquele que gosta de pornografia, aquele que gosta disso, daquilo, aqueles espíritos vão se juntar com aquela turba, aqueles amiguinhos ali que vão, né, se aproveitar daquele momento. E muitas vezes entram em processo, a pessoa deixar, vai agasalhando aqueles pensamentos do mal, vai entrando em processo de obsessões graves, né? Processo de fascinação, de subjugação, depois que vem, que são processos que é difícil de sair, né? O de fascinação. Ou seja, aquele espírito, ele tem total poder sobre os pensamentos daquela pessoa. Ou seja, ele realmente está dirigindo aquela pessoa, né? E fazendo o que ele quer. Essa é a diferença. E até no livro dos médiuns mostra lá constrangimentos, né? De pessoas lá que o espírito fazia a pessoa se agachar. E lá onde passava uma moça, ele fazia ele lá se agachar na frente da moça e pedir a moça em casamento. Olha o vexame que ele passava para aquela época.
né? E quantas pessoas que a gente vê assim em processo, né, falando sozinho, nas ruas, gritando, e muitas pessoas acham que é louco, mas muitas vezes já tem processo de subjugação, né? E aí é difícil da pessoa, né, sair desse problema, dessa dificuldade. E aí então, claro, para nós, né, a gente já, isso serve para nós nos alertar, né? Um alerta, não é para assustar ninguém, mas é para nos prevenir do que Jesus nos ensina. Principalmente hoje, nesses dias, né, tão conturbados que a gente está vivendo, né? Onde a gente sabe que o mal realmente está com uma força muito grande, né? E a gente tem que olhar bastante na nossa volta, né? As nossas companhias, as nossas atitudes, vigiar os pensamentos, orar muito. Se tiver que orar 24 horas, melhor. Ah, mas toda hora eu entro em má sintonia, né? Mas então ora toda hora. Se tiver que orar. Porque a oração, muitas pessoas... Ah, mas é uma linda oração. Não. É uma simples prece pedindo um auxílio. A Deus me ajuda, Senhor, que eu estou com problema, estou com dificuldade, né? Me ajuda, dá um caminho bom, um pensamento bom. Pronto. Já é um pensamento, né? É isso então, gente. Eu acho que a gente falou bastante sobre esses imperfeitos, né? Esses espíritos impuros, né? Aqui tem um comentário, mas é tudo que já foi falado, assim, não tem nada de... Nada de novidade. Então vamos pular para 113, então. Aí entra a 9ª classe. Aí dá para te ler também? A 9ª classe? Não tem pergunta, só explica. Sim, aqui também não tem agora. Aí fala isso, 9ª classe é os espíritos levianos, né? Aí tu lê então, depois ele lê daí. Espíritos levianos são ignorantes, maliciosos, irrefletidos e zombeteiros. Metem-se em tudo, a tudo respondem, sem se incomodarem com a verdade. Gostam de causar pequenos desgostos e ligeiras alegrias, de intrigar, de induzir maldosamente em erro, por meio de mistificações e de espertezas. A esta classe pertencem os espíritos vulgarmente tratados de duendes, trasgos, gnomos, diabretes. Acham-se sob a dependência dos espíritos superiores, que muitas vezes os empregam como fazemos com os nossos servidores. E tem um comentário. Quer que leia o comentário? Pode ler. Esses espíritos seriam os citados nas perguntas de número 536 a 540 do Livro dos Espíritos. Os elementais ou espíritos da natureza, utilizados pelos espíritos superiores para provocar os fenômenos das tempestades, maremotos, erupções vulcânicas e outros, estão no início da escala evolutiva e não são responsáveis pelos seus atos, quase sempre levianos. E aqui então ali diz, né, nessa 540 que eles falam, né, do Livro dos Espíritos aí, né, e aí que fala então sobre esses espíritos aqui, né, os espíritos duendes, trasgos, gnomos e diabretes. Que então os espíritos superiores servem deles, se utilizam para fazer ocorrer esses fenômenos da natureza, né? Essas tempestades, esses vendavais, outros fenômenos, eles se utilizam desses espíritos aí para fazer esses fenômenos aí. Porque como eles são espíritos levianos, né, são ignorantes, eles então vejam que todos, mesmo um espírito desse, ele tem utilidade para Deus, né? Vejam que eles se utilizam deles e como que um espírito superior a eles, eles obedecem, eles respeitam, né? Porque, ou seja, ele é um espírito que tem uma moral mais elevada que eles, né? Então eles obedecem a esses espíritos, né, superiores. Quando tiver que acontecer um fenômeno da natureza, então eles se utilizam, né, desses espíritos para fazer esse tipo de trabalho.
E aí no mais tem também, né? O que a gente pode dizer? Não tem pessoas também desse tipo, muitas vezes, no sentido de ignorância, maliciosos. Muitos de nós, será que não tem malícia ainda? Não tem, será que não zomba ainda? Não zomba dos outros, zombeteiros, né? Fala mal do vizinho, do outro, do ciclano, será que não falam? Mete-se em tudo. A tudo responde, sempre tem uma respostinha, viu? Sem se incomodarem com a verdade. Então eles não estão nem aí, né? Eles fazem o que pensam, gostam de causar pequenos desgostos, ó, e muitas vezes ligeiras alegrias, de intrigar, de induzir maldosamente em erro, por meio de mistificações e de espertezas. Então isso serve para a gente refletir também para nossas vidas, né? Será que eu me encaixo aqui em alguma coisa? Aí é uma questão interna de cada um, né? Parar para refletir, mas eu gosto de me meter em tudo, mesmo que os outros falam. Eu gosto de falar mal dos outros, né? Aí então a gente, muitas vezes, por isso que é um estudo reflexivo, a gente não lê, não ficar, não externar esse pensamento, né? Esse estudo, mas a gente poder trazer para nossas vidas no sentido, mas será que eu tenho algum vício aqui que eu me encaixo, eu tenho que melhorar, né? Vejam que isso aqui pode ser uma coisa mista, né? É como eles dizem, a gente não deve seguir isso aqui ao pé da letra numa ordem, eu tô dentro desse aqui. A gente pode ter um pouquinho de cada um, isso, né? Exatamente. Como nós somos espíritos imperfeitos, então a gente se encaixa dentro da terceira ordem. Então isso aqui ele faz uma sequência aqui para nós entender, entendeu? Cada tipo especificamente. Mas a gente, como tu diz, a gente pode pegar um pouco de cada. Né? A gente está dentro dessa terceira ordem, mas não necessariamente, eu sou um leviano, né? Ou eu sou um impuro, como diz aqui. De repente eu tenho traço, eu pego algum vício dos impuros, alguma coisa dos levianos, então tem um pouco de cada e está dentro dessa turbinha aí, né? Dessa turba aí. Essas classes é para ver quais que tu mais comete, né, na verdade. Porque, na verdade, se tu olhar, quando tu é impuro, sempre tem um pouquinho de alguma coisa, né, como tu falou. Uhum. E aí essas classes, ele fala mais para tu saber em qual, dessas aí que tu comete, qual que tu mais faz, né? De repente vai se enquadrar mais em algum, né? Alguma classe. Senão fica... E aí então é aquilo quando a gente se dá com um pouco, eu me deparo com uma situação que, mas eu ainda tenho esse vício aqui. Então eu tenho que trabalhar isso aí, né? Eu tenho que trabalhar esse vício e praticar a virtude que vai combater aquele vício, né? Porque de nada adianta também eu refletir, eu saber que eu tenho esses defeitos, esses vícios, mas eu sou assim mesmo, eu não vou fazer nada, deixa assim. Mas aí vai continuar naquela situação ali, né? E vai gerar consequências graves, né? Aqui tem uma, não sei se a tua de repente não está bem completa, o meu continua uma parte aqui, ó, que diz assim, o teu também, diz assim, em suas comunicações com os homens, a linguagem de que se servem é a miúde, espirituosa e faceta, mas quase sempre sem profundeza de ideias. Aproveitam-se das esquisitices e dos ridículos humanos e os apreciam, mordazes e sátíricos. Se tomam nomes supostos, é mais por malícia do que por maldade. Então eles gostam, né, dessas situações ridículas, né, de esquisitices, esse tipo de coisa. Tem tudo a ver mesmo com esse tipo de espírito, né, diabrete, gosta de fazer brincadeirinha sem graça, esse tipo de coisa, né. Gosta de se mostrar uma coisa que não é, né, se aparecer, se diz que é um espírito, mas não é, ele quer fazer travessuras, né, vamos dizer assim, que gosta de travessuras também, né. Entenderam esse? Então, espíritos levianos. Não tem aqueles... A gente, muitas vezes, quem trabalha assim em empresas e coisas, ou de repente qualquer outro lugar, ou até mesmo dentro de casa, não tem aqueles espíritos que a gente chama no dito popular os arriados, aqueles?
que adoram fazer piadinha, brincadinha, adoram se arriar nos outros. Ó, então faz parte desses espíritos levianos. Muitas vezes falam muita palavra chula, né? Bota o apelido, se arria, dá uma risada. Tem bastante, né? Então faz parte dessa turba aí, né? Então vamos para 104. Oitava classe agora, espíritos pseudo-sábios. Espíritos pseudo-sábios. Seus conhecimentos são bastante amplos, mas creem saber mais do que realmente sabem. Tendo algumas vezes progredido em diversos pontos de vista, sua linguagem tem um caráter sério que pode iludir sobre suas capacidades e sua iluminação interior. Em geral, porém, isso não passa de um reflexo dos preconceitos e ideias sistemáticas da vida terrena. É uma mistura de algumas verdades ao lado dos erros mais absurdos, nos quais se percebe a presunção, o orgulho, a inveja e a obstinação das quais não puderam se despir. Então o que vem a ser esses espíritos pseudo-sábios aí? O nome já diz, né? Pseudo tem a ver com falso, né? Ou seja, então são falsos sábios, né? E para nós espíritas pode acontecer muito, por exemplo, vem um espírito, uma reunião mediúnica, chega e se diz que é o Francisco de Assis, por exemplo, né? Se apresenta ali todo, muitas vezes vai falar bonito e tal, tem bastante conhecimento, mas se nós analisar bem o cunho da moral da mensagem, vai ter erros graves ali no meio, né? Ele vai acabar se mostrando realmente através da sua comunicação. E aí então basta a gente refletir, né? Quem estuda, quem reflete, vai ver ali, tudo bem, ele vai passar a mensagem, tudo, mas nós vamos analisar, né, pelo cunho da razão, né? De uma fé raciocinada. Saber o sentido daquela mensagem, né? Isso é que é importante. Porque não importa, como a gente já comentou, os nomes, né? Pode vir, né? Claro, pode até ficar admirado, né? O patrono da casa de repente aparece, vem trazer uma mensagem, imagina que honra, né? A pessoa vai ficar contente, né? Mas quando vê, de repente, não é ele, né? Tu vai ver a mensagem ali, tem coisas ali, mas isso aqui não é Francisco de Assis, não ia dizer uma bobagem dessa, por exemplo, entendeu? Porque na verdade eles mostram o teu conhecimento, na verdade que é um falso saber, né? Eles parecem saber tudo, mas eles vão... Na verdade, eles têm muitos erros ainda, né? Na verdade, são espíritos astutos, inteligentes, mas muitas vezes ele não conhece em profundidade a doutrina espírita, né? E o espírito tem que estar em sintonia com os benfeitores para poder tu conseguir captar os ensinamentos, né? Poder assimilar melhor, poder ser um bom instrumento. Né? Aquela coisa toda, se tu é um mau instrumento, tu não está em sintonia com os benfeitores. Então essa mensagem dele vai ser uma mensagem puramente intelectual, muitas vezes. Ele é um espírito inteligente e que ele quer enganar muitos, mas é um puro intelectualismo ali. Mas muitas vezes vai ver ali na parte doutrinária, vai ter erros ali. Não, mas isso aqui não bate com a doutrina, né? Com os ensinamentos de Kardec, tudo aquilo que a gente estuda, reflete. E muitas vezes pode acontecer também problemas graves, como a gente diz, de se esses espíritos a gente dá entrada para eles, a pessoa vai gostando quando vê um médium ali, né, e gosta da ideia, Francisco de Assis está comigo, imagina, eu tô grandão, né? Ele vai se achando, né? Eu sou o cara, né? E aí o cara que ele está achando, ele já está num processo de mistificação, já está entrando num processo de fascinação, e aí então, quando chega a esse ponto, as pessoas podem até conversar com ele. Olha, meu irmão, né? Chamar ele de canto ali, ter uma conversa particular. Olha, tem coisa aí que você está falando, está transmitindo aí que não bate com a doutrina. Mas como? É Francisco de Assis que está dizendo, né? Tu vai querer ir de contra o que ele está dizendo? Ou seja, então ele vai dizer que nós somos loucos e ele que tem a razão. E então por isso que é difícil quando entra nesse processo de fascinação de a pessoa sair dessa lama aí.
desse processo de estar chumbado ali, preso junto com aquele espírito ali, aceitando as ideias dele, né? E aí então as pessoas vão conversar e muitas vezes ele pode não aceitar, porque vai faltar muitas vezes a humildade, né? Ele está num processo de orgulho muito grave, ele se acha o dono da razão, né? E aí o que nós podemos fazer por esse irmão, por essa pessoa? O que nós podemos fazer? Oração. A única coisa que a gente pode fazer é orar por ele, né? Orar, pedir bastante ajuda, porque ele não quer sair daquela ali, né? Ou seja, ele não está olhando o que está acontecendo com ele. Porque muitas vezes ele tem muito orgulho, então falta humildade ele aceitar. Por que acontece muitos melindres? Principalmente isso acontece muito no movimento espírita. Porque alguém fala alguma coisa e serviu o chapéu para mim. Só que como eu sou muito orgulhoso, eu não aceito aquilo. E muitas vezes eu brigo, não aceito, e quando vê eu acabo até me afastando do movimento. E que isso, gente, é uma coisa muito grave. Porque a partir do momento que tu foi feito toda uma programação na espiritualidade, porque a gente não veio para a doutrina, a gente não caiu de paraquedas, né? Então a gente vem com toda uma programação para ser um médium, para trabalhar no bem, para auxiliar espíritos sofredores. Ou seja, em qualquer área dentro da casa espírita, não importa, cada um tem a sua área, né? A pessoa veio para isso. Só que dá com um pouco orgulho, fala mais alto, eu não aceito, já brigo com um, com o outro, não, eu saio, né? Diz isso, saio do movimento, me afasto. E aí então eu estou dando entrada para esses espíritos que estão lá, adorando essa atitude. Porque aí eu estou caindo de braços abertos com eles, que é o que eles querem. E isso é muito grave, porque assim eles vão derrubando um por um, e o objetivo deles é derrubar uma casa espírita, é isso que eles querem. Ou seja, onde tem um trabalho voltado ao bem, então é ali que eu quero derrubar, entendeu? É ali que eu quero derrubar. Onde tem pessoas honestas, pessoas do bem, eu não quero isso aí. Porque a gente já leu antes, né? Que por causa do ciúme e da inveja, que eles não querem que esses irmãos cresçam, evoluam, saiam daquela situação que eles ainda estão. Então eles querem quanto mais pessoa puxar o tapete, puxar junto com eles para junto do buraco, melhor para eles. Mais espírito ali para a patota deles, né? E como eles são inteligentes, já sabem que eles já vão ser exilados provavelmente do nosso planeta, né? Por muito insistir nessas maldades. Então vão ser exilados para um planeta que vai estar recém começando. Então muitos espíritos podem já de repente ir junto com ele para lá, né? Então é muito grave isso aí tudo. O objetivo não é assustar isso aqui, o que está mostrando esse tipo de espírito que a gente está estudando aqui. Mas sim alertar a nós mesmos. Alertar a nós mesmos. A gente trabalhou bastante aqui na Francisco, né? Graças a Deus, as obras do Manuel Filomena de Miranda, né? Do psicografia do Divaldo Franco, que ele fala bem esses processos, né? Todo espírita deveria ler aquele livro Tormentos da Obsessão, de Divaldo Franco, o espírito Manuel Filomena de Miranda. Ali ele dá relatos de espíritas falidos, gente. Espíritos que desencarnaram numa situação muito grave, por estarem nesse movimento de pseudo-sábios, muitas vezes. Mostra lá o caso do espírito Leôncio, que tem livro até hoje dele aí, que ele vendeu bastante livro. Ele era um trabalhador assíduo do movimento espírita, mas ele estava pseudo-sábio, entendeu? Ou seja, ele estava agasalhando ideias de espíritos dessa classe aqui, que levaram ele, né, para o fundo do poço. Né, para o fundo do poço. Então leiam esse livro aí, quem não leu, lê pelo menos uma vez, que é muito importante para todos nós. Ele dá relatos ali, mostrando coisas ali que serve de alerta para nós, para a gente não cair no mesmo erro que eles. Por que eles trazem essas obras, esses livros aí? Não é para assustar, é para nos alertar. Olha aqui, esse aqui era espírito, trabalhou, ó, fez até obra, um cara inteligente, fez obras e tudo, né? Um cara que trabalhava na parte doutrinária, fazia palestra e tudo, mas e daí? O que adiantou isso aí tudo?
ele entrou nesse processo de pseudo-sábio. Ele achou que era o rei da cocada preta, né? Ele ia nas mediúnicas lá, porque ele queria desmascarar a médium. Ele ia lá para incomodar mesmo. Ele era aquele cara que incomodava, né? Ele ia nas casas, ele via coisa errada, ele botava a boca. Nas palestras ele também aproveitava para xingar os outros. Imagina, gente. Que situação, né? O que aconteceu com uma pessoa dessa, né? Então é bom ler o livro, né? Não vamos contar aqui os detalhes, né? Então a gente deixa uma curiosidade para o pessoal pesquisar isso aí, né? Então por isso que tem essas obras complementares, né? Porque aqui tá dando sobre esse tipo de espírito, né? Mas eu quero saber mais sobre isso. Então eu busco nessas obras de Divaldo Franco, né? Esse Manuel Filomena de Miranda, ele traz, né? É um repórter também como André Luiz, trazendo um relato desse tipo de espíritos, né? É isso, já algum comentário? Entenderam bem? Aí, comentário aí, né? Essa classe, então, ela... desculpa. Não, pode falar. Não, pode falar. Então essa classe, lendo por aqui até então, parece que é a mais perigosa, né? De cair nisso, porque ele fala até pelo orgulho, né? Então, de repente, os outros também podem ter, mas pelo que tu fala aí, parece que essa é a mais que eles acham que eles investem mais, né? Porque... Eles investem assim, por exemplo, aquele cara que já tem, como tu diz, já o orgulho já está dentro dele, e não só o orgulho, e principalmente a vaidade. A vaidade no sentido da com pouco eu começo a estudar a doutrina espírita, né? Não só dentro da doutrina espírita, mas daqui a um pouco tu está estudando para engenharia ali também, né? Daqui a um pouco tu está começando a se destacar entre os... mas eu estou sendo o cara aqui, né? Já desenvolvi até um programa, um exemplo, sei lá, né? E estou ganhando dinheiro. Eu sou o cara nisso aqui, entendeu? Daí então acontece esses processos aí. Quando tu começa a se achar que tu é o cara, cuidado. Cuidado, porque aí vem coisa. Então a gente deve trabalhar o que aí? A humildade. A virtude da humildade. Nunca me achar mais do que ninguém, né? Quem sou eu? Lembrar sempre, principalmente nós, aqui eu procuro, minha esposa até sempre comentou, quando a gente começa, que bom que eu estou conseguindo alguma coisa ou outra, né? Começa a se achar um pouco, opa, desce um pouquinho, lembra lá do Francisco de Assis, nosso pai Francisco, né? Que não tinha nada. A gente lembra do nosso Chico Xavier, que também não tinha nada, que ele mesmo dizia que Chico vem de cisco, né? Por isso o Chico, que ele era somente um cisco. E o que sobra para nós, né? Se ele era um cisco, o que nós somos, né? E muitas vezes a gente entra nesse processo que a gente está comentando de querer se achar que é alguma coisa. Daqui um pouco, mas o que o Ederson quer? Quer transmitir isso tudo ao vivo, mas quem é ele? Né? Quer se aparecer? Não é assim muitas vezes? Né? Pode acontecer, né? Tomara que não aconteça, que estejam vibrando, né? Positivo, né? Vibrações positivas, que é o que a gente precisa no movimento espírita, né? Que está muito escasso, infelizmente. Mas o objetivo é esse, gente. É a gente facilitar o processo, nós refletir aquilo para nossas vidas, porque a gente coloca isso aqui tudo, não é o Ederson que está dizendo. O Ederson está aqui como um papagaio. Eu gosto do Arnaldo Rocha, lá de Minas, que era amigo do Chico Xavier lá, que ele dizia, cara, papagaio, ele dizia assim, papagaio, né? Ele dizia, porque nós vamos repetir tudo o que está nas obras, né? E o que a gente deve fazer? Não ficar só no intelectual, é não só repetir com palavras, que infelizmente é o que muitos fazem, não deveriam fazer, mas refletir esse conteúdo, né? Não só ler isso, pseudo-sábio, são enganadores, são intelectuais, vamos pro outro. Não, calma aí, gente, calma, né? Vamos devagar e sempre, né? Vamos refletir bem, não temos pressa, né? Se tiver que ficar um estudo inteiro, se aqui tiver um monte de dúvida, que bom, vamos ficar, né? Esse que é o objetivo. É a gente entender bem e refletir, né? Para não cair no erro, né? E veramente tu é um papagaio. Papagaio, viu? Papagaio, porque Como fala, senhorzinho? Gosta de falar, né? Gosta de falar um pouco. Eu tenho a dizer que eu sou o teu melhor obsessor, né?
Bem verdade isso. Que, como ele disse, né? Que ele falou muito rápido, talvez não tenha dado para entender. Ele já teve nesse nível de, né? Eu tô entendendo e eu vou fazer tal coisa. E aí eu já cutuquei ele, presta atenção. Não acha que tá demais pra ti isso daí? Lembra do Francisco de Assis lá, o Francisquinho, o pobrezinho de Assis. E a gente meio que combinou isso, entendeu? Quando eu achasse que ele tava demais, eu tinha que informar ele do Francisquinho. E aí aquilo ali tocava na consciência dele e ele não me falava nada na hora, né? Meio que ficava aborrecido comigo. Mas depois ele vinha e dizia, não, tu tá certo, é isso mesmo. E aí que tá o detalhe, gente. O problema é quando fala e o outro não reflete, não aceita. Aí que tá o perigo e o problema. Porque ele vai, mas quem é tu? Esposa ainda, né? Quem é esposa? Porque falar uma coisa, santo de casa não faz milagre, né? Então as esposas, a gente tem que entender uma coisa, gente. Aqueles que estão vivendo conosco, a gente não aceitou essas pessoas para viver conosco do nosso lado? Aceitou, não aceitou? Agora não adianta chorar, né? Agora não tem devolução. Né? Então o que a gente deve pensar? Aceitou, a gente tem que confiar nessa pessoa. Ter ela, não, só um pouquinho, tá morando comigo, dorme comigo, é o meu melhor amigo em primeiro lugar, né? Ou minha melhor amiga. Então eu devolvi, né? Não pensar, não vou dar bola, vou seguir meu trabalho aí, não vou dar bola pra ninguém. É um grave erro, né? Porque muitas coisas, aquele que está do nosso lado vai enxergar coisas que eu não estou enxergando. E é bom quando tem uma pessoa amiga realmente que te dá uma dica. Cara, geralmente a gente não enxerga, né? O outro enxerga. Porque é mais fácil a gente enxergar o defeito dos outros, né? E a gente não enxerga os nossos, né? A gente deveria colocar, que nem Jesus disse, colocar uma trave na frente da nossa cara, dos nossos olhos, né? E não enxergar o argueiro, né? O cisco que está no olho do outro, né? Que a gente faz muito isso, né? Enxerga o cisco que está no olho do outro, mas não bota uma trave no nosso, né? E uma trave com um espelho, né? Para poder ver bem, olha pro teu olho aí, tu também tá com uma remela grande aí, né? E não enxerga, né? Então é isso, né, gente? Isso é muito bom quando a gente tem humildade para aceitar. Agora, quando eu não aceito, aí eu tô de braços dados com os adversários, né? E que estão adorando. Tem um comentário? Tem. Estão a caminho do enobrecimento, mas muitas vezes o orgulho fala mais alto e podem enganar os outros e a si mesmos, pelo simples fato de se arvorarem de saber tudo, e no mais das vezes se enganam sobre vários assuntos, e certamente ainda dependeria de muito tempo para chegar ao conhecimento deles. Procuram fazer sempre o bem, até mesmo para satisfazer o próprio ego. Viu só? Então tudo é aquilo que a gente comentou, né? Satisfazer o seu próprio ego, né? Os seus vícios, né? O seu orgulho, a sua vaidade, incitando ali o mal, né? Para que aquele caia também no mesmo erro que ele, né? Então ele se aproveita daquilo que aquele irmão tem para oferecer. Se ele tem bastante conhecimento, esse aí que eu vou tentar, vou derrubar, né? Eu vou incentivar ele, para ele se achar que ele é o cara, que ele é o máximo, né? E aí aí tá nas mãos dele, né? Então vamos para 105, sétima classe agora, espíritos neutros. Espíritos neutros não são nem muito bons para fazerem o bem, nem muito maus para fazerem o mal, inclinando-se tanto para um como para o outro, e não se elevam acima da condição vulgar da humanidade, tanto pelo moral como pela inteligência. Apegam-se às coisas deste mundo, cujas alegrias grosseiras não têm mais. Daí o que tu achou de interessante desses neutros? Eles não pendem nem para um lado nem para o outro, né? Mas pode tanto fazer uma coisa boa ou ruim.
Mas eu acho que eles falam aqui mais as coisas deste mundo, né? São muito apegados ainda à matéria, né? E eu acho que eles procuram, às vezes, tentar viver junto com essas pessoas, né? Pra ainda ter essas coisas da terra, né? Essas coisas mais materiais, né? E outra coisa muito importante aqui é, eles não fazem nem o bem nem o mal, né? Eles estão ali em cima do muro, então é o típico daqueles espíritos, daqueles de nós, muitas vezes, que pensa assim, não, mas eu vou pro meu trabalho, né? Eu ganho meu salário, eu vou pra minha casa, não incomodo ninguém, fico na minha casa ali olhando a minha novela, meu filme, nada contra quem gosta, né? Mas fica nesse movimento assim, entendeu? Não quer se envolver com nada. Se alguém pede alguma coisa, já se esconde, porque eu não quero me envolver com nada, não quero gastar com nada, não quero ajudar ninguém. Então é aquele espírito que, né, não quer nada com nada, né? Tá ali muitas vezes no movimento da né? Da preguiça, muitas vezes, porque não quer se movimentar, né? Então para ele é cômodo, né? Ele tem o trabalho dele, né? Fica naquela vidinha ali. Mas até no livro dos Espíritos diz, basta não fazer nem o bem nem o mal, né? Para ser feliz, mais ou menos isso. Não, né? Cabe-nos fazer o bem no limite das nossas forças. É no limite das nossas forças, né? Não é também ultrapassar dos limites, né? Porque daqui a um pouco eu tenho uma capacidade, né? X, eu não posso abraçar o mundo também, né? Então eu posso ajudar no limite das minhas forças, daquilo do meu alcance, aquilo que eu posso fazer, né? E daquilo que eu tenho também para oferecer, né? Porque eu não posso dar de mim aquilo que eu não tenho, né? Como é que eu vou dar para alguém se aquilo eu não tenho aquilo para dar? E muitas vezes esses espíritos aqui, eles não querem aprender nada, né? Não querem fazer o bem, não querem fazer o mal, não querem aprender coisas boas. Então eles não têm, o que eles vão ter para oferecer? Eles vão ter para oferecer as coisas que o mundo oferece, né? Muitas vezes os gozos, os prazeres, né? As coisas fúteis, né, do mundo. Vai ser uma encarnação completamente inútil, né? Ele vai estar... A gente sabe que o espírito ele não retrograda, né? Ele não vai desevoluir, digamos assim, né? Ele vai ficar estacionado. Ou seja, ele vai deixar de evoluir, de aprender, de crescer, né, de ter um crescimento espiritual. Ele vai ficar ali estacionado, né? E na verdade ele vai ter um desperdício, né? Exatamente, vai ter um desperdício da sua reencarnação. Porque nós espíritas a gente já está aprendendo em profundidade, já está refletindo, então a gente já sabe, opa, peraí, né? O que eu estou fazendo aqui, né? Eu vim aqui com um propósito, né? Todos nós temos um propósito, uma missão com um M minúsculo ainda, né? Não com um M maiúsculo. Mas nós já temos os nossos deveres, né? E muitas vezes a gente quer só os direitos, né? Quer vir para cá para gozar, para usufruir, não quer ter os deveres. E os nossos deveres como criaturas divinas é sim nos espiritualizar, né? Nos espiritizar. É para poder evoluir e crescer, né? Senão eu vou ficar ali estacionado, né? Vou ficar vivendo só as coisas do mundo, os prazeres, o que o mundo tem para oferecer, né? E aí vai ficar realmente desperdiçando essa oportunidade. É isso, gente. Aqui é curto, né? Não tem muito o que falar, né? Aqui tem um comentário. Imagina se não tivesse que falar. Quer o comentário? Ainda muito apegados às coisas materiais. Não dão muita importância ao que acontece ao seu redor, preocupando-se apenas em viver, de preferência sem maior esforço. São materialistas por excelência e sentem falta de objetos ou pessoas de sua intimidade, e por isso sofrem quando se veem afastados daquilo que mais desejam. Infelizmente os esforços são muito pequeninos, né? Muito pequenos esforços, né? Pequenos. Então vamos para a sexta classe, né? Questão 106. Agora é espíritos batedores e perturbadores.
Estes espíritos não formam, propriamente falando, uma classe distinta pelas suas qualidades pessoais, podendo pertencer a todas as classes da terceira ordem. Manifestam frequentemente sua presença por meio de efeitos sensíveis e físicos, tais como pancadas, o movimento de deslocamento anormal dos corpos sólidos, a agitação do ar, etc. Parecem ser, mais que outros, agarrados à matéria, os agentes principais das perturbações dos elementos do globo. Quer atuem sobre o ar, a água, o fogo, os corpos duros ou nas entranhas da terra. Reconhece que esses fenômenos não são devidos a uma causa fortuita e física, quando tem um caráter intencional e inteligente. Todos os espíritos podem produzir esses fenômenos, mas os espíritos elevados os deixam, em geral, como atribuições dos espíritos subalternos, mais aptos às coisas materiais do que às coisas inteligentes. Quando julgam que suas manifestações desse gênero são úteis, servem desses espíritos como seus auxiliares. E esses espíritos aqui, batedores e perturbadores, principalmente na época de Kardec, ali mais no início da doutrina espírita, existia muitos fenômenos físicos, né? Principalmente na época de Kardec, lá as mesas girantes, né? As mesas batendo. Ou seja, então esses espíritos superiores, eles se utilizam também desses espíritos para realizar esses fenômenos físicos. Então há uma necessidade, eles se utilizam deles para eles realizarem esses fenômenos materiais, né? De pancadas, batidas, né? Fenômenos também aqui, como diz aqui, do ar, agitação do ar, muitas vezes corpos sólidos, né? Deslocamento de corpos sólidos também. Então se utilizam desses espíritos para esse tipo de trabalho, né? E aqui diz uma coisa também, que eles... aqui lembra que a gente falou que a gente pode ter um pouco de cada uma, né? Ele aqui diz que eles podem caber em todas as classes da terceira ordem, né? Então eles fazem sentido com aqueles espíritos lá também, os levianos, né? Os duendes, diabrete também, que eles também fazem esses trabalhos, né? De fenômenos físicos, né? Da natureza. Aqui diz assim, ó, até quer comentar alguma coisa? Não, isso já... Tem comentário aqui. São espíritos ainda imperfeitos que se dedicam às coisas da matéria. Não conhecem as leis divinas e não se ajustam às leis dos homens. São provocadores de efeitos físicos, geralmente utilizando o ectoplasma de médiums, mas não são de todo maus, e sim brincalhões e zombeteiros. Que nem aquele fenômeno que tem no livro dos médiuns, eu não me lembro agora qual o capítulo, daquele fenômeno que ele foi investigar de um espírito que as pedras, ele tocava pedras, né? Na casa, né? Leu isso aí? Não, eu soube por cima. Ele ficava tocando muita pedra, e Kardec foi que não tinha ninguém assim tocando as pedras vinham, quebrava o vidro e tudo, né? E aí então ele se interessou por aquele fenômeno e foi lá estudar, né? E aí começou então, através de algum espírito, de algum médico, começou a ter um diálogo ali com ele, né? E aí então esses tipos de espírito aí são esses tipos de espírito que, claro que vão se utilizar desse ectoplasma, como diz aqui, né? Dessas energias de algum médium que tem essa capacidade de doar esses fluidos, né? Para que ele se utilize para fazer esses transportes. Então tinha muito nessa época de transportar objetos, né? Na época do Chico lá tinha bastante materializações, acontecia muito transporte de flores, né? De objetos. Muitas vezes no final das reuniões caía flores, né? Então isso aí tudo eles vão se utilizar de energias, né? De algum médium que tem esse ectoplasma, esses fluidos para doar, né?
E muitas vezes essas pancadas, esse tipo de trabalho vão se utilizar desses espíritos batedores aí também, né? Porque como os espíritos superiores eles já se desligaram da matéria, né? Já são bem desmaterializados. Então certos fenômenos materiais eles vão se utilizar então desses espíritos que estão voltados para essa materialidade, né? Desses fenômenos aí, desses batedores, né? Desses espíritos, desse tipo de classe. Aqui diz assim nesse livro: dessa ordem podemos depreender que os espíritos imperfeitos apresentam características muito comuns às que conhecemos. A linguagem é sempre vaga, de nenhuma profundidade, ainda que seja composta de palavras rebuscadas. Um aspecto muito comum dos espíritos dessa ordem e pouco percebido é a neutralidade. Kardec é muito claro ao dizer que nem todos são essencialmente maus, porém, por não realizar um bem, então fazem o mal, conforme nos ensina a questão 642 do Livro dos Espíritos. E essa neutralidade aqui também entra na mediunidade. Porque todos nós somos médiuns, como Kardec diz, né? Claro, uns têm mais mediunidade que outros são uma mediunidade mais ostensiva. Mas, ou seja, a própria mediunidade, ela é neutra. Ou seja, mas tem mediunidade que vai trabalhar com mal, e outra vai ter mediunidade que vai trabalhar com bem, né? Pô, aí é um livre-arbítrio, né? do médium. Porque como a mediunidade ela é neutra, ela pode ser usada tanto para o mal, tanto para o bem, né? Então ele vai fazer o discernimento, ele vai ter o livre-arbítrio e vai escolher o caminho que ele quer, né? Ele pode ser a mediunidade dele pode ser utilizada através de espíritos maus, né? Ignorantes. É isso, gente? Então isso foi o que a gente viu, que a gente estudou nessa terceira ordem aí, né? Então deu pra gente ver bem como é que é cada um de nós fazer as nossas reflexões para saber o que eu me encaixo, qual é os vícios que eu tenho ainda, né? Para mim sair dessa, né? Que o convite é para no mínimo sair e passar para pular uma escadinha fora dessa buraco aí, né? E a doutrina espírita dá bastante ensinamento para nós. O ensinamento é o que não falta, né? Alertas, né? Que a gente viu para não cair no buraco, né? Não continuar nesse lodo, né? Então aqui, como ele fez referência à questão 642, vamos para 642. Até eu comentei um pouco sobre ela, vamos ressaltar bem. Sim. Bastará não fazer o mal para ser agradável a Deus e assegurar a sua posição futura? Não, é preciso fazer o bem no limite de suas forças, porque cada um responderá por todo mal que resulte do bem que não haja feito. Viu? Então a resposta bem clara, curta, né? Então o negócio é para agradar a Deus, né? Ou seja, ter uma vida futura melhor. Bastará que eu não pratique o mal? Será que basta eu não fazer o mal, né? Que nem a gente comentou naquele dos neutros, né? Espíritos neutros. Que ele não faz nem o bem nem o mal. Mas se ele não faz nem o bem nem o mal, então automaticamente ele está fazendo um mal para ele, né? Porque ele não está evoluindo, não está aprendendo. Ele não está fazendo bem. E o fato de não fazer o bem é estar fazendo o mal, né? E aí então diz aqui que não, então cumpre-nos fazer o bem no limite das nossas forças, né? É no limite das nossas forças. É dar o que a gente tem para oferecer, né? O nosso melhor, no limite. Não ultrapassar também, né? Que muitos já querem abraçar o mundo, não, mas eu posso mais, eu quero fazer isso, fazer aquilo, daí os benfeitores, não, calma, que tu não tem, né? Tu não vai fazer nem a metade disso tudo que tu tá falando, né? Então a gente tem que fazer o que pode, né? Fazer o que pode. Comentário?
Quem já conseguiu se desvencilhar do mal caminha a longos passos para o enobrecimento, mas é necessário praticar o bem, porque ele é a nossa senha para a entrada nos mundos felizes. E se não fizermos isso, mesmo que sejamos bons, ficaremos atrofiados mentalmente no campo do comodismo, sem ação direta com os nossos semelhantes. E esse processo todo, nós devemos nos iniciar pelo bem íntimo, né, de cada um de nós, e que se traduz pelo desenvolvimento das virtudes, e que vai se exteriorizar, né, ao próximo, por meio da caridade. Ou seja, então aquilo que eu reflito, né, que eu faço a reflexão, que eu internalizo, e começo a desenvolver essas virtudes, aquilo que eu estou refletindo, desse conteúdo, então automaticamente vai se externar o meu próximo. Eu vou começar então a praticar a virtude da caridade também para com o próximo, né? Que é a partir do bem que, em primeiro lugar, a caridade é para mim mesmo, né? Porque muitos pensam assim que tem que fazer o bem para o próximo, né? Muitos entendam dessa forma, que eu tenho que fazer a caridade, fazer o bem, tenho que abraçar um, fazer para o outro. Mas muitas vezes eu deixo de lado fazer o bem para mim. E aí entra aquele livro, né, que é bom a gente falar o nome dos livros, para as pessoas conhecerem. Um livro que se chama Irmão Jacó, da Federação Espírita Brasileira, que é psicografia do Francisco Cândido Xavier. Ali dá um relato também do espírito Irmão Jacó, que ele foi vice-presidente da FEB, Federação Espírita Brasileira. Ele era um homem muito rico, ele dava muitas coisas materiais, lembra? Dava cesta básica, ajudava mundos e fundos, né? Porque ele tinha dinheiro. Ele fazia bastante, no caso assim, fazia muito esse trabalho assim de, como é que a gente chama de... Assistencialismo, exatamente. Então ele fazia esse bem. Então ele tinha um conhecimento da doutrina, ele era inteligente e tudo, mas o que aconteceu? Ele não fez o bem para ele não refletiu. E aí então dá todo o relato dele nesse livro, o desencarne dele, como é que foi, que a sua filha, que estava melhor que ele, tinha até uma casinha no mundo espiritual, foi auxiliado pelo Bezerra de Menezes também, e ele foi morar de favor nessa casa da filha, porque nem casa ele tinha lá. E ele era muito rico aqui, mas no mundo espiritual ele não adquiriu nada. E aí então lá ficando de favor, totalmente apagada a sua luz, ou seja, ele chegou lá totalmente opaco, porque ele não fez o bem para ele, e numa situação muito grave, muito lamentável ele ficou na situação dele. Então isso tudo serve para nós refletir para nossas vidas. Olha o que o irmão Jacó ele escreveu aquele livro ali, né, contando a situação dele. Olha o que aconteceu comigo, né? Eu era um bambambam, né? Bambambam, e de repente ele se achava que era, né? Ele conta no livro que ele enfrentava até os padres na época, né? Ele queria dar aula para os padres. Não é assim, ele tinha um grande conhecimento doutrinário, né? Queria doutrinar os padres. Depois no mundo espiritual os padres queriam pegar ele lá. Fizeram uma rodinha lá, agora nós vamos te pegar, vai ver, né? Então isso aí serve para nós refletir, né? O que a gente está fazendo na nossa vida? Esse conteúdo tudo aqui é para servir para fazer o bem para nós em primeiro lugar. Fazer o bem para os nossos corações, para a nossa consciência. Não é para fazer o bem para o outro. Porque a partir do momento que eu faço o bem para mim em primeiro lugar, automaticamente eu vou externalizar aquilo que eu estou vibrando, que eu estou sentindo, que eu estou atuando no bem, né? Aquilo que eu aprendi vai contagiar o outro, né? Automaticamente eu vou auxiliar o outro com aquilo que eu tenho de melhor de mim para oferecer para o outro, né? Não é o fato de eu dar coisas. Muitos ficam no dar coisas materiais, mas não é só isso. É importante a gente dar coisas materiais. Tem muitas pessoas que necessitam. Mas o principal é o alimento espiritual para a alma. Porque Jesus jamais incentivou dar coisas materiais, né? E não incentivar, tá, agora tu tem que me seguir. Né? Ou seja, tu tem que seguir os ensinamentos de Jesus para a tua vida. Jesus te ajudou.
Através de nós, que somos instrumentos aqui, né, de Jesus, não é? Somos seus discípulos. Nós somos instrumento dele para ajudar os nossos irmãos. Mas não é só eu dar coisa, encher a barriguinha, que bom. E eu virar as costas, daqui a pouco aquela barriguinha vai continuar roncando e vai querer mais e mais. Mas e o alimento para a alma, para o espírito imortal, como é que fica? Então isso é importante a gente refletir sobre isso. Que muitas pessoas acham que não, tem que fazer, tem que acontecer e tal. Quando vê, tá doente. Porque não tá dando nem bola pro seu filho, pra sua esposa, pra sua família, porque eu tenho que fazer tudo. E daqui a pouco não tá fazendo nada, já tá doente, já, porque... né? Então isso aí é grave, né, gente? Então tudo é coisa que é importante, né? Então essa questão aqui nos ensina bastante sobre isso, né? Fazer o bem no limite, né? Então agora nós vamos para a segunda ordem. Então vamos sair do buraco agora. Opa, que legal! Vamos sair do lodo, graças a Deus, né? Vamos fazer um esforço, vamos ter que sair, né, gente? Temos que sair desse lodo aí, né? Então, questão 107, os caracteres gerais, ó. Então a segunda ordem, os bons espíritos, Não, agora tu pode ler então, faz favor, aí tu lê para nós. Então, caracteres gerais. Predominância do espírito sobre a matéria, desejo do bem, suas qualidades e seu poder em fazer o bem estão relacionados com o adiantamento que alcançaram. Uns têm a ciência, outros a sabedoria e a bondade. Os mais avançados reúnem o saber, as qualidades morais. Não estando ainda completamente desmaterializados, conservam mais ou menos, segundo sua categoria, os traços da existência corpórea, seja na forma da linguagem, seja nos hábitos, onde descobrem mesmo algumas de suas manias. De outro modo, seriam espíritos perfeitos. Compreendem Deus e o infinito e já desfrutam da felicidade dos bons. São venturosos pelo bem que fazem e pelo mal que impedem de ser feito. O amor que os une é para eles fonte de inevitável bondade, que não se altera nem pela inveja, nem pelo remorso, nem por qualquer das paixões que fazem os tormentos dos espíritos imperfeitos. Todavia, todos ainda têm provas a suportar, até alcançarem a perfeição absoluta. Como espíritos, suscitam bons pensamentos, desviam os homens do caminho do mal, protegem a vida daqueles que se mostram dignos e neutralizam a influência dos espíritos imperfeitos naqueles que não se comprazem em suportá-lo. Quando encarnados, são bons e benevolentes para com semelhantes. Não os move nem o orgulho, nem o egoísmo, nem a ambição. Não experimentam ódio, rancor, inveja ou ciúme e fazem o bem pelo bem. A esta ordem pertencem os espíritos designados pelas crenças vulgares sob o nome de gênios bons, gênios protetores e espíritos do bem. Nas épocas de superstições e ignorância, transformaram-se em divindades benfazejas. Tem mais, não? Tem muito? Tem as classificações aí. Não, aí tá bom até aí. Aí depois a gente vai para 108. Deu para nós entender bem, né? Que aqui ele vai até aqui. Então o que a gente entendeu aí de... O que são esses espíritos que nós vamos ver da segunda ordem? Os bons espíritos. O que eles têm de bom aí? Eu acho que são aqueles espíritos que vêm, reencarnam, né? Para mostrar as coisas boas, né? De como viver de um método bom, sem se apegar à matéria, sem ir para aquelas questões mais de inveja. Acho que nem, por exemplo, o próprio Chico, a Madre Teresa, né, quando vieram, eles já estavam já nessa, já são espíritos já que já sabem o que tem que fazer, praticam, né,
de acordo com o que consegue, né? E evitam que o mal ocorra, né? Batalham assim para não acontecer, né? Injustiças, desigualdade, fome, eu acho que, claro, de acordo com a capacidade, né? Uhum. E aqui diz, né, predominância do espírito sobre a matéria, né? O desejo predominante do bem. Ou seja, então eles são espíritos que já não se prendem mais a coisas materiais, né? Então, como tu deu o exemplo, Madre Teresa ali, né? Que ela se desprendeu, nosso Francisco de Assis também não veio rico e rejeitou, não precisou, não quis, né? A riqueza do Pai. Então são espíritos que para eles a matéria não importa mais, não precisa, né? E eles deram um exemplo, né? Que realmente pode viver tranquilo, né? Vivendo com o necessário ali, né? Porque são espíritos já bem moralizados, o desejo do bem. Né? Eles possuem, alguns alcançaram a ciência, outros a sabedoria e a bondade, né? Compreendem Deus e o infinito e já gozam da felicidade dos bons. São felizes pelo bem que fazem e pelo mal que impedem. Todos, entretanto, ainda têm que passar por provas, até que atinjam a perfeição. Mesmo assim, eles estão sujeitos ainda a provas, né? Porque por mais que já seja um espírito superior, ele pode, a gente sabe que ele vindo para cá, ele pode falir na sua missão. Basta ver ali o nosso próprio Pai Francisco, quase que ele caiu do cavalo, né? Porque ele veio, ele pediu, quis vir naquela família rica, né? Ele ia para lá para beber com os amigos, gastar o dinheiro do pai, né? Ele ia e depois ele decidiu, ele quis ir até para a guerra. Ou seja, ele estava se perdendo ali, né? Até que Jesus veio e falou para ele: cara, né? Não é esse caminho aí que tu veio para cá, não é para isso que tu veio, né? E aí então ele acordou, né? Porque ele reconheceu a voz do pastor, né? Que as ovelhinhas reconhecem a voz do pastor. Ele ouviu que era a voz de Jesus, do bom pastor. Ele, o que eu estou fazendo? Tô saindo fora do rebanho, estou me desgarrando, né? Vou ter que voltar e fazer o que eu vim para fazer. Maomé era um desses espíritos aí superiores que reencarnou com a missão lá e ele faliu na sua missão. Faliu. Nesse caso pode ter, por exemplo, algum cientista, sei lá, alguém que inventa uma coisa que revoluciona. Por exemplo, sei lá, um Einstein da vida, um Galileu. Sim. Eles podem. Mas nessa classe aqui, eles têm que combater o mal. Teria como vir, por exemplo, um espírito que é meio estranho, e ele não combater, um superior, e quando ele reencarnar ele não praticar? Teria? Por exemplo, dele estar evoluído e reencarna, por exemplo. Eu entendi a tua pergunta. Eu entendi mais ou menos no sentido assim, que, por exemplo, tu conquistou, né, a parte moral, mas falta ainda, digamos, a parte científica, né? Aí de repente ou tu evoluiu naquela parte também, tu pode vir, como tu disse, tu pode vir com uma missão de um cientista, né? E trazer coisas importantes para a humanidade, né? Para a evolução da humanidade. Só que como tu vai estar envolvido com aquele processo, tu vai ficar, a tua missão é aquilo ali, entendeu? A tua missão não é que nem Madre Teresa, não, eu sou um espírito superior, tem que fazer esse projeto e sair ajudando todo mundo, não. A missão dele é uma missão específica daí. E muitas vezes ele pode até não ser um espírito moralizado, ele pode ter muito intelecto, né? Ele alcançou, né? Ele se elevou na parte científica bem, estudou muito, entende muito, né? E ele pode também ser utilizado para uma missão, uma tarefa para o bem. Mas só que daí esses espíritos têm a chance de usar essa inteligência aí, principalmente no nosso planeta, para ganhar bastante dinheirinho, né? Usar para o mal, né? Para fazer armas atômicas e coisa e tal, né? E aí falham nas suas missões, né? Mas se ele já é um espírito moralizado e vem, por exemplo, no campo para atuar numa ciência,
ele vai baixar a cabeça e vai fazer a sua missão ali, cumprir com a sua tarefa. A parte boa dele seria o avanço, né? No caso, Isso. Que nem, por exemplo, a gente tem exemplo, por exemplo, Albert Einstein foi um desses espíritos que ele já... A maioria desses cientistas era ateus, né? Ele não era. Né? Ele já sabia que existia leis, né? Que Deus criou as leis e tudo mais. Então ele é, por exemplo, ele é um exemplo desses espíritos benfeitores, tá? Um deles que reencarnou, que já tinha moral e, né, veio para essa missão na parte científica, né? Tem outros, Pasteur também era outro, né? Que veio para fazer as vacinas e tudo mais, né? Então tem esses espíritos que vêm com essas missões. E por ele ser um espírito já moralizado, então é difícil ele falir na sua tarefa, né? Agora, se ele já não é moralizado, que nem a gente vê que tem muitos cientistas que são até ateus, né? Que são imorais. Então a chance deles falir ali também, né? É muito, muito fácil deles cair. Entendeu? Era isso, né? Então agora a gente vai para a questão 108. Ó. Então agora nós vamos para as divisões dentro dessa segunda ordem. Questão 108, quinta classe, espíritos benévolos. Sua qualidade dominante é a bondade. Alegram-se em prestar serviços aos homens e protegê-los, mas seu saber é limitado. Seu progresso é mais efetivo no sentido moral do que no sentido intelectual. Essa questão aqui eu sempre me lembro, sabe de quem? Do Chico Xavier. Porque o Chico Xavier ele se enquadra aqui, ó, nessa quinta classe. Né? Porque ele é um espírito bom, né? Madre Teresa, podem outros entrarem aqui, né? Porque a bondade é predominante neles, né? Chico Xavier não é um espírito muito bondoso? Era, né? Mas só que era limitado os seus conhecimentos, ó. É um intelectual. Então, ou seja, ele tinha moral, mas ele então era limitado na parte intelectual, né? E o Chico não era um espírito que veio, né? Que trazia bondade, ele não é um espírito cientista, ele não fez faculdade, né? Talvez, claro, ele pode também ser um espírito inteligente, pode também, né? Mas nessa missão que ele veio aqui na Terra, ele veio para aquilo ali. Ele veio para a divulgação da doutrina espírita, né? E fazer esse trabalho de psicografias, né? Psicografou por em torno de 507 obras, né? Não foi pouca coisa, né? Que dormia aí umas 2, 3 horinhas por dia e ó, tocava a ficha nos livros, né? Então ele veio com essa tarefa, com essa missão. Pode, claro, de repente ele até tem um grande conhecimento, né? Parte intelectual. Mas aquilo foi limitado para aquele momento, né? Mas não, agora tu conhece, mas tu vai vir para a doutrina, tu vai vir para fazer isso aí, né? Mas o que a gente viu nele é que ele era um espírito benévolo, né? Que, na parte científica a gente via que ele não era um cientista, né? O Emmanuel que auxiliava ele ali, né? Algumas coisas na parte científica, né? Já é um espírito superior. Algum comentário desses benévolos? Não. Tem do livro, sério. Nesses espíritos, o conhecimento da verdade está bastante avançado, fazendo com que eles se empenhem no trabalho do bem, direcionando suas forças para ajudar o próximo, porque sabem da recompensa que os aguarda no outro lado da vida. Usam a calma, a paciência e a sabedoria para avançar na direção da verdadeira luz. São espíritos que já praticam as virtudes, né? Eles fazem os esforços. E como diz ali nos caracteres gerais também, eles têm ainda algumas vaidades, assim, no sentido material, que nem, por exemplo, o Chico, ele era um que ele não tinha só peruquinha ali, usava o óculos, né? E usava a peruca. O Emmanuel até se implicou com ele no filme mesmo, mostra, né? Poxa, o que tu quer com essa peruca?
Irmã, deixa minha peruca, irmã, deixa. Que ele mostra assim, um Emmanuel que se implicava com ele todo, né? Mas na verdade Emmanuel era um espírito superior, era muito bondoso, né? São assim brincadeiras que ele fazia muitas vezes um com o outro, né? Era uma coisa para não ficar uma coisa muito, né, rígida demais, porque muitos, ao contrário que muitos dizem que Emmanuel era um carrasco, né? Um espírito, porque ele era senador romano, né? Toda aquela pose, né? Mas na verdade ele era um espírito muito alegre, muito amoroso, né? Nada disso que diz um espírito superior desse nível, né? Espírito que sofreu bastante, né? Aprendeu muito, né? Reencarnou como padre, muitas vezes foi um padre muito bom, né? Tudo, então não é essa coisa desse, né? Ele era um espírito muito bondoso, muito amigo do Chico, todo, né? Então vamos para 109, né? Quarta classe, espíritos sábios. São os que se distinguem principalmente pela extensão dos seus conhecimentos. Preocupam-se menos com as questões morais que com as questões científicas, para as quais têm mais aptidão. Não consideram a ciência senão do ponto de vista da utilidade e não a misturam com nenhuma das paixões que são próprias dos espíritos imperfeitos. Tu captou isso aí? Daquilo que a gente estava comentando, aquela pergunta que tu teve lá, né? Já está respondido. Viu? Viu só? A gente chegou lá. Então são esses tipos de espíritos sábios, né? Então eles vêm com essas tarefas na parte científica, né? Mas não se deixam vencer pelas imperfeições, né? Pelos espíritos imperfeitos, né? Eles não se deixam levar pelas leviandades, pelas coisas fúteis, né? Eles vêm com tudo aquilo que a gente comentou mesmo, se enquadrou, né? Agora que eu cheguei aqui também, eu nem me lembrava disso aqui. Mas então são os espíritos sábios, né? Que eles vêm com aquela específico naquela parte científica, né? Para fazer aquele trabalho no bem ali, né? Já o Chico já vem com aquela para fazer um trabalho mais moral, né? No bem, né? Outros espíritos que vêm, né? Então vamos para mais algum comentário dessa aí? Espíritos sábios? Bem, nessa classe estão incluídos todos os espíritos que, depois de muitas reencarnações, adquiriram muito conhecimento no campo da carne e do espírito e tornam-se verdadeiros sábios dentro do seio da humanidade, impulsionando com seus projetos avançados consideráveis na arte, música, ciência, matemática, física, além dos avanços na parte moral e religiosa. É isso aí. São bem completos, né? Eles são espíritos que eles trabalharam bastante ao longo das encarnações a parte científica, né? Estudaram muito, foram estudando para usar aquela inteligência ali para o bem, né? Para o avanço da humanidade, né? Para as coisas boas. Que nem o Santos Dumont, que a gente comentou, que ele fez o avião, né? E até tem lá americanos, eles ficam naquela briga, que diz que é uns americanos lá que inventaram, daí que não foi Santos Dumont, e aí ficam naquela briga ali de sexo dos anjos, né? Mas na verdade Santos Dumont a gente sabe, né? Que desenvolveu e tudo mais, e ele até ficou triste quando descobriu que estava usando os aviões para o mal, né? E aí então ele acabou se suicidando. Então ali que foi, ele era um espírito muito bom, ó, que nem isso aqui que diz espírito sábio, ó. Só que ele acabou falindo, né, em ter tirado a sua própria vida ali, né? E isso é um erro muito grave perante Deus, né? Perante a própria consciência, né? Que ninguém tem esse direito de tirar a vida. Só Deus tem, né? Deus é que sabe. E ali por isso que eu digo, um espírito desse nível, ele pode ainda, né? Acontecer algum equívoco, algum problema, né? Eles não estão sujeitos a... Não, eles vão vir aqui e vão fazer o que é para fazer, mas eles estão sujeitos, eles podem falir também, né? E aí tem os espíritos da Sabedoria. Espíritos de sabedoria. Vamos fazer de sabedoria e vamos encerrar então, que já está quase no fim.
Terceira classe, espíritos de sabedoria. Caracterizam-se pelas qualidades morais da natureza mais elevada. Sem possuírem conhecimentos ilimitados, são dotados de uma capacidade intelectual que lhes possibilita um julgamento sádio sobre os homens e as coisas. Sadio sobre os homens e as coisas. Então são espíritos de sabedoria, né? Aqui também as qualidades morais deles são bem elevadas, né? Ou seja, então a moral deles é mais elevada que o do benévolo, né? É mais elevada que os espíritos benévolos. Só que ainda possuem conhecimentos, né? Eles não possuem conhecimentos ainda ilimitados, né? Sem possuírem esses conhecimentos, né? Eles ainda têm que aprender ainda, né? Na parte científica, alguma coisa, não sabem tudo ainda, né? Seus conhecimentos. É limitado ainda os seus conhecimentos. Eles são dotados sim de uma capacidade intelectual bem grande e faculta juízo sobre todos aqueles espíritos, né? Que estão abaixo deles, né? E a coisas, né? Então são espíritos já, podemos dizer, já espíritos já que estão já de altas envergaduras já também, né? Já conseguiram já passar pelas aquelas outras classes ali, né? Os sábios e os benévolos, né? Já estão na terceira classe. E aí então já estão faltando um degrauzinho para pular para segunda classe, que são aí já são os espíritos superiores, né? Então os espíritos superiores ali já é o último degrau antes de chegar aos espíritos puros aí, né? Que é os puros já são que nem Jesus, né? Então veja o que a gente tem que galgar, né? Se bem que aqui na segunda ordem já não é que nem a terceira ordem, que são divididos em 10 classes, né? São 10 dentro da terceira ordem. Na segunda ordem, a gente viu aqui que são 4. Ó. São 4 antes de chegar à pureza espiritual. Então já é menos, né? A caminhada já é mais curta um pouco, né? Mas então é isso, gente, amigo. Vamos encerrar por aqui. Vamos deixar para a próxima semana, então. Próxima quinta-feira, a segunda classe, os espíritos superiores. Tem que estudar bastante, né? Praticar. Então vamos fazer a nossa avaliação reflexiva para nós fazer o nosso encerramento. Vamos então fechar os olhos e entre em contato com você mesmo ou você mesma em essência, buscando sentir o conteúdo estudado neste encontro. Avalie-se de forma autêntica, evitando o auto-engano. Do conteúdo estudado, o que você entendeu que se aplica à sua vida? O conteúdo estudado mudou a forma como você entende a imortalidade, especialmente no que diz respeito ao progresso dos espíritos e à mediunidade? A virtude relacionada a este encontro é a autoconsciência. De que forma a mediunidade pode auxiliá-la no desenvolvimento dessa virtude? Sinta-se agora um espírito imortal que traz em si mesmo a determinação divina de evoluir até a perfeição relativa, pelo pleno conhecimento e cumprimento das leis divinas, pela prática das virtudes e pela busca da unidade com Deus. Mergulhe profundamente nessa verdade. Veja a sua realidade imortal, sentindo-a profundamente dentro de você. Então vamos agradecer ao nosso Pai Francisco, à nossa família espiritual,
que nos iluminou, nos inspirou, nos protegeu nesta noite e que abençoe também, ilumine a todos os irmãos que estavam presentes pela internet, que estavam vibrando com pensamentos positivos, que possam também receber essas energias nos seus corações, aprendendo, para que possamos crescer e evoluir rumo à perfeição relativa a Deus. Que um dia todos nós vamos chegar à felicidade. Agradecemos, Senhor, por tudo, por mais este encontro, e que possamos aqui continuar, estar fortalecidos e amparados para dar sequência, com a sua permissão, a essas atividades doutrinárias. Obrigado, Senhor, por tudo e por todos presentes, e que assim seja. Que assim seja. Então, uma boa noite a todos aí também, até os próximos encontros.